Salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia 2, e hoje vamos estar avançando um pouquinho na nossa discussão sobre este exame que nos conta tantas coisas, que nos fala tanto, que é o hemograma. Na realidade, nesta aula, ela contém de forma completa 5 slides, 5 resultados de exames, não é? Alguns de forma completa, outros de forma parcial, um excerto, tirei um pedaço do exame para a gente discutir. A ideia é dividir esta aula sobre o hemograma, desse exame tão complexo, né? Essa interpretação do hemograma tão complexo, que caminha dentro da visão também da imunologia, que caminha dentro da visão da patologia, que caminha dentro da visão da farmacologia, dividir em 2 momentos, para a aula não ficar muito pesada, muito cansativa. Então, como eu disse, nós temos 5 resultados aqui, que eu vou discutir variáveis de um hemograma com vocês, dentro das minhas limitações. A ideia, num primeiro momento, é discutir um pouquinho com vocês, fazer uma recapitulação de forma bem sucinta sobre alguns conceitos da imunologia nessa primeira parte, discutir um pouquinho sobre, discutir rapidamente sobre as anemias, né, os laudos, como é que você vai observar alguns laudos, vai descrever alguns laudos a nível de hemograma, discutir um pouquinho com vocês depois, lá na frente, a função, num terceiro momento, a função das células, de cada célula do nosso sistema imunológico, né, dos leucócitos como um todo. Depois eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre alterações das plaquetas, e depois vou discutir um pouquinho de um hemograma alterado, parte vermelha, série vermelha, da população das séries vermelhas, e vou discutir um pouquinho, abordar um pouquinho da visão das doenças do sistema cardiovascular e dentro do conceito também do tabagismo, tá? Eu quero também pontuar com vocês que eu vou estar discutindo aqui, a aula é gravada num primeiro momento com a visão, todos podem assistir, lógico, mas eu estou gravando essa aula dentro da visão da patologia 2, então estes companheiros, esses colegas, a gente já está caminhando junto dentro de por algum tempo. Então, o que aconteceu? Eu estou entendendo, estamos partindo do pressuposto que já fizemos a patologia 1, estamos partindo do pressuposto que já discutimos bastante conceitos dentro da imunologia, já discutimos inúmeros conceitos dentro da farmacologia 1 e 2, e estamos interpretando o exame na visão dentro desse contexto, certo? Então, estamos fazendo a matéria Patologia 2, já percorremos todo esse caminho, então eu quero pedir a você que, se de alguma maneira algum conceito ficar vago para você, que você retome lá nas suas anotações e reveja. Para você que ainda não fez essas matérias, que vai estar tendo em contato agora, vai estar tendo contato com esta aula, eu vou pedir para você paciência, com certeza você vai absorver tudo isso que nós vamos discutir aqui, não é? E é importante também, se tiver alguma coisa que você ainda não entrou em contato, alguma terminologia, algum conceito, algum desdobramento do que vamos falar aqui, que para você é vago no primeiro momento, isso vai te estimular, vai servir como um mapa conceitual para você avançar nos estudos do hemograma. Então, como dito, eu provavelmente vou tentar dividir essa aula em 2 partes, ficar muito longo, eu divido em 3 partes, para não ficar muito cansativo, os vídeos muito longos, você acaba dispersando um pouquinho, né? Dentro do pensamento didático, certo? Então, eu vou começar aqui com vocês. Nós estamos aqui na tela. Num primeiro momento, eu coloquei um hemograma, ele completo, para vocês estarem observando, né? Eu vou estar discutindo um pouquinho da série leucocitária, dos leucócitos, mas aqui um hemograma para vocês observarem a parte de cima, a parte inicial da tela que vocês estão observando, a série vermelha, depois nós temos a série branca e depois, no final, a série plaquetária. Cada um com inúmeros desdobramentos que nós vamos estar discutindo aqui. Eu quero começar, então, com a parte branca, com a parte leucocitária, com os leucócitos, leucobrancos, citocélulas, então células brancas. Os senhores já estão de posse da informação que nós temos aqui o que são células circulantes, o que elas estão normais circulando no teu organismo, né? Então nós temos os neutrófilos, que os senhores também vão observar aqui descritos como segmentados, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos.
Só retomando rapidamente, como eu disse, qualquer coisa, os senhores avançam lá nos seus registros, busquem os seus registros lá atrás. Os senhores se lembram que aqui nós podemos dividi-los em granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, ou segmentados, eosinófilos e basófilos. Os senhores lembram que nós temos os agranulócitos, linfócitos e monócitos, que são as células circulantes, tá? Professor, mas e estes outros nomes que estão dispostos? Nós temos as células jovens, quando você fala de escalonamento de maturação dos segmentados, então, os senhores se lembram, nós temos mielócito, metamielócito, bastonete e segmentado. Mielócito, metamielócito e bastonete são células jovens que, em casos de infecções graves, inflamações, eles são jogados na corrente sanguínea, mas não deveriam estar aí circulante, tá? E também os linfócitos atípicos não deveriam estar aí circulantes. Aproveito este momento só para lembrar que, como estamos rapidamente retomando lá o sistema imunológico, observado aqui, nós temos também células que fazem parte do nosso imunológico, mas que não são circulantes, tá? Por exemplo, os senhores vão ver, os senhores se lembram, recordam, né? As células dendríticas, certo? Que estão ali, fazem parte do nosso imunológico, mas estão ali mais localizados em pele e mucosas. Nós temos os mastócitos, que também não são circulantes, tá? Que basicamente eles são células que fazem o quê? Eles armazenam, eles possuem depósitos, né? De mediadores químicos, histamina, heparina, eles estão presentes, por exemplo, a nível de intestino, de pulmão, tá? Então, nós acabamos de pontuar as circulantes, células não circulantes, e também os senhores se lembram que os monócitos circulantes, quando passam para o tecido, recebem diferentes nomes, por exemplo, célula de Kupfer, depende do local onde ela está, macrófagos, quando estão nos tecidos. Então, só para os senhores se lembrarem que os senhores já estudaram isso em tempos passados, junto comigo, tá? Dando sequência, só para nos lembrarmos, os senhores vão observar que no hemograma em particular estão descritos apenas linfócitos, mas os senhores se lembram que os linfócitos, basicamente, a grosso modo, não é? Nós estudamos isso em imunologia de uma forma detalhada, mas os linfócitos, que o senhor não vai ver aqui a princípio no hemograma, mas os senhores se lembram que nós temos subdivisões, subpopulações deles, T, B e NK, e quando o senhor avança dentro do raciocínio dos linfócitos, e nós discutimos, por exemplo, linfócitos T, os senhores também se lembram comigo, tá? Que temos como subpopulações do T, não é? Nós temos os linfócitos que vão atuar dentro do contexto do T, certo? Eles vão dar uma sequência, ações efetoras, e também podem seguir a princípio, ainda se discute um pouco isso, mas eles também podem dar sequência à memória, tá? Então, os T, os senhores se lembram que quando eles caminham para essa visão efetora, não é? Eles vão se subdividir, por exemplo, em CD4, CD8, e também temos o REG. O CD4 e o CD8, a princípio, viria de uma subpopulação alfa e beta, e o REG uma outra subpopulação. Os senhores também se lembram que quando discutimos do T-REG, nós estamos falando que o quê? Que o T-REG seria dentro dos estudos que temos disponíveis até o momento, o T-REG nos ajudaria o quê? A destruir os linfócitos que reconhecem o self, como não self, e estariam daí desencadeando as doenças autoimunes. Essa é uma visão que os senhores já estudaram lá atrás, só estou retomando, então, essas subpopulações do T, não é? Então, vão caminhar para o efetor, para esse desdobramento efetor, essa ação efetora ou memória. Se seguirmos para a ação efetora, vamos ter subpopulações alfa e beta, essas alfa e beta se desdobrando em CD4 e CD8, e se tivermos esse desdobramento também da linha efetora, teremos o T-REG, o T-REG trabalharia dentro do contexto de impedir o quê? De impedir a formação de linfócitos que reconheceriam o self como não self, e daí estariam dando sequência
as doenças autoimunes. Dentro desse mesmo contexto, quero que o senhor venha comigo raciocinar que, além do T, nós temos o B, tá? O B, que é responsável pela resposta humoral, certo? O que é a resposta humoral? Nós temos moléculas existentes a nível de sangue, por exemplo, citocinas, tá? Que vão fazer o quê? Que vão fazer com que esse B se expresse de um novo formato, de um novo modelo, de uma nova expressão, na realidade, né? Passando a ser denominado de plasmócito, e esse plasmócito, dentro da visão da replicação clonal, vai desencadear a produção das imunoglobulinas, que os senhores se lembram, A, D, E, G e M, e aí toda aquela discussão das imunoglobulinas que os senhores já acompanharam lá na imunologia, certo? Bem, dentro desse contexto, eu gostaria só que os senhores acompanhassem comigo. Não se esqueçam que quando discutimos a leucemia, tá? Essa alteração dos glóbulos brancos, devemos entender que é uma patologia e temos diversos desdobramentos. A leucemia o câncer mais comum em crianças, né? Aí temos leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, temos leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica, e assim sucessivamente esses diversos desdobramentos, né? Só também lembrando com as senhoras e senhores, são muitas as informações aqui, não é? Mas só estou fazendo uma revisão geral. Linfócitos, tá? Eles vão formar, a princípio, células de memória, por exemplo, um resfriado, uma gripe, um herpes, tá? Nós vamos ter a formação de memória. E eu só quero que os senhores não se esqueçam, por exemplo, por exemplo, eu estou usando algum tipo de anti-inflamatório esteroidal. Estou passando por um processo inflamatório e estou usando algum anti-inflamatório esteroidal, tá? Os AIES, não AINES, os AIES. Eu posso fazer o quê? Ou algum imunomodulador, por causa de transplante, eu posso fazer o quê? Eu posso diminuir a produção de leucócitos totais e posso vir a diminuir a população de linfócitos dentro desse contexto e posso vir a diminuir a população de linfócitos do tipo T-reg, que, consequentemente, vai me permitir o quê? Ter maior probabilidade de desenvolver doenças autoimunes. Ah, professor, mas eu estou usando por uma doença autoimune, tá? Você vai ter uma maior probabilidade, por exemplo, como você está diminuindo o T, está diminuindo a princípio, não é regra, mas você pode estar diminuindo o REG, você vai ter uma chance maior de deixar células com algum tipo de defeito circulante e, consequentemente, apresentar as neoplasias, o câncer. Os senhores estão se lembrando? Por que, professor, que eu vou usar? Os senhores se lembram que no processo inflamatório, qual que é a diferença do tecido inflamado e não inflamado? O inflamado tem calor, rubor, tumor, calor, dor, tumor, rubor e perda de função. E dentro desse contexto do calor, dor, tumor, rubor e perda de função, nós muitas vezes usamos um anti-inflamatório para que diminua esses sinais flogísticos ou cardinais da inflamação, em particular a perda de função, e você pode usar um anti-inflamatório que haja ali direto sobre a fosfolipase A2, que o senhor se lembra do processo inflamatório, ou que ela haja onde? Lá na ciclooxigenase, ou seja, eu tenho fosfolipase A2 trabalhando sobre o quê? Retirando daquela membrana fosfolipídica o ácido araquidônico vai dar sequência ao processo inflamatório, então eu ajo ou sobre a fosfolipase A2 no primeiro momento, ou direto lá na COX, que vai dar sequência àquela produção de prostaglandina, prostaciclina e tromboxano. Então, quando eu ajo que eu uso o anti-inflamatório esteroidal, a princípio atuando lá na fosfolipase A2, eu posso bloquear todos os leucócitos, em particular linfócito, em particular Treg, posso ter doenças, ter propiciação ao uso contínuo. Não é que você tomou uma vez e isso vai acontecer, 2 vezes isso aconteceu. Tomou 3 vezes, mas em janeiro, junho e dezembro isso vai acontecer. O problema, na realidade, é do uso constante, né? Tem muitas pessoas que usam de forma constante e às vezes sem orientação médica. Muitas vezes sem orientação médica. Só estou querendo discutir isso aí para os senhores não se esquecerem. Só lembrando das imunoglobulinas, principalmente porque estamos agora, muitas vezes o médico pede hemograma e pede também algum outro exame junto, só para vocês lembrar, IgG, IgM, IgG negativo, IgM positivo, infecção aguda, IgG positivo, IgM negativo, infecção provavelmente crônica, uma vacina, por exemplo, fez efeito, IgG positivo, IgM positivo, nós temos o quê? Uma infecção recente, de algumas semanas e meses,
estou ainda com ela ativa, mas já estou formando memória. Só para retomar também dentro desse conceito, quando eu tenho um processo infeccioso, muitas vezes eu tenho diminuição de eosinófilo e basófilo, não pelo uso de corticoide externo, mas devido à liberação interna dos nossos mediadores do corticoide, pelo processo inflamatório que está acontecendo. Só lembrando com os senhores também o termo linfocitose, é um aumento do número de linfócitos, linfopenia, é uma diminuição do número de linfócitos. Eu quero seguir com vocês aqui, dentro deste mesmo raciocínio, de uma forma bem sucinta, nós estamos discutindo, né? Eu quero avançar com vocês aqui agora nesse segundo slide. Aqui nós estamos observando um hemograma com algumas alterações, como o outro hemograma atrás lá tinha uma alteração a nível, nós tínhamos um aumento de hemácias, eu não quero discutir isso agora, né? Estava aumentado a parte vermelha e a parte branca também, os valores totais, né? Aqui eu tenho uma diminuição da série vermelha, e eu gostaria que os senhores entendessem comigo que aqui tem alguns descritivos de um laudo que foi emitido, mas eu só queria discutir com os senhores que as hemácias, elas estão ligadas diretamente ao transporte de O2, e estas células diminuídas por si só, certo? O2 e gás carbônico, né? Essas células diminuídas por si só podem trazer prejuízo para o organismo de formas que podem ser reversíveis, mas pode trazer prejuízos irreversíveis. Então, o ato de você estar com as hemácias diminuídas por si só já é um problema. Mas, professor, da onde vem isso? Sim, vamos discutir isso, tá? Mas às vezes é importante, assim, às vezes a gente vai aprendendo com o passar dos anos, às vezes você enfrenta um problema e daí se perde muito tempo em discutindo quem ocasionou aquele problema. Isso é importante, sim, tá? Para que você não o repita. Mas é importante você entender que a primeira coisa que precisa ser feita é solucionar o problema, tá? Então aqui eu queria só discutir com os senhores que muitas vezes é importante buscar a causa, mas às vezes a pessoa precisa de uma transfusão de hemácia num primeiro momento, até depois você vem achar a causa, né? Lógico. Mas às vezes ela precisa do quê? Porque ela precisa estar viva, ela precisa de oxigênio, ela precisa desse transporte de gás carbônico, né? Então, às vezes, e também nós vamos discutir na série plaquetária. Então, assim, não se pode ficar pesquisando o porquê da ausência das células e pôr em risco a vida da pessoa. Lógico que tem que se discutir, tem que se descobrir a ausência, sim, isso talvez pode ser feito de forma síncrona e sinérgica, mas você precisa manter o paciente vivo no primeiro momento, né? Então, coloquei aqui de forma inicial só para você entender, assim, que a ausência em si da hemácia, professor, mas por que é que é? Por que é que está acontecendo isso? Por que é que esta ausência de glóbulos vermelhos está acontecendo, né? Então, é lógico que nós temos anemias, que é a diminuição de glóbulo vermelho, ou também conhecido como diminuição da hemoglobina no sangue, ela pode ser adquirida, uma diminuição de ferro, ácido fólico, vitamina B12, ela pode vir por causa de cirurgias, por causa de algum trauma, um acidente, ela pode acontecer de forma hereditária, talassemia, anemia falciforme, são N fatores, tá? Mas eu quero só que você entenda assim no primeiro momento. Está demais a queda de hemácia, provavelmente o profissional vai ter que fazer o quê? Vai ter que trazer uma papa de hemácias aí, vai ter que fazer uma transfusão no primeiro momento e depois pesquisar o que está acontecendo, né? Seguir pesquisando o que está acontecendo, às vezes faz a retirada de um pouquinho de sangue ali, 3, 5 ml, se possível, para dar início aos exames, faz a transfusão e depois segue pesquisando a causa, né? Esse só o raciocínio inicial que eu quero que os senhores tenham. Aqui, anisocitose. O que é isso, professor, anisocitose? Quando você vê esse nome, está dizendo o quê? Que é um tamanho, está acontecendo um tamanho desigual do que? Dos glóbulos vermelhos, tá? Então, eles estão apresentando tamanhos desiguais, tá? E aí vai vindo por cruz, 1, 2, 3 cruzes, às vezes o laboratório tem padrão, 1 cruz um pouco menos, 2 um pouco mais, 3 cruzes um pouco menos, né? Então, tamanho desigual das células, microcitose, é para os senhores entenderem que ela está com o tamanho desigual, certo? E esse tamanho desigual é o quê? Ela não está mais macrocitose, está menos, está menor do que o normal, né? As células, os senhores lembram, a massa normalmente ela é arredondada, são um pouco achatadas, né? Uma coloração um pouquinho mais clara a nível de central devido à distribuição da hemoglobina, mas isso aí precisa de um olho treinado para estar observando, né? Então, assim, a microcitose, o tamanho está diminuído, né? Hipocromia, um termo que informa o quê? O que está informando esse termo no laudo, né?
está nos informando que as hemácias possuem o quê? Uma quantidade um pouco menor do que o que deveria haver de hemoglobina, e a poiquilocitose, que está descrito aqui, está dizendo o que para nós? Significa que teve o quê? Um aumento do número de hemácias que possuem o formato anormal a nível de sangue. Tá? Então, aquela amostra, né? Sempre lembrando que o hemograma é o quê, gente? Nós estamos discutindo aqui que o hemograma é uma foto em meio a um filme da vida do paciente. Então, nós estamos pegando o quê? Nós estamos pegando uma foto, aquela foto tem que ser observado diversos fatores, né? Diversos itens devem ser observados quanto à situação do paciente em particular, não é? Nós temos que estar observando sexo, idade, cor influencia, altitude, comorbidades, se ele está apresentando alguma patologia ou não, alguma patologia concomitante, se ele apresenta alguma outra doença de base. Então, vários fatores têm que ser observados. É uma foto em meio a um filme da vida do paciente. Ele tirou uma foto e a vida dele continuou ali, e o senhor tem que interpretar, sempre entendendo também que a interpretação, essa palavra é polissêmica, ou seja, depende da capacidade do interpretador de fazer a correlação com todos esses fatores que nós estamos discutindo, sexo, idade, está menstruada, não está menstruada, já entrou na menopausa, não entrou na menopausa, cor, altitude onde você está fazendo o exame, comorbidades. Então, depende também desse bojo de informações que é fornecida ao profissional que está fazendo a interpretação, e a capacidade que ele tem de trabalhar com todos esses dados. A princípio, eu creio que nós vamos parar aqui nesse primeiro momento. Nós retomamos dentro em breve, já, com a segunda parte deste vídeo. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.